Bom, vamos ao conto O Alienista do Machado de Assis. Detalhe, esse conto aqui faz parte exatamente do livro Papéis Avulsos. Então o que vai acontecer aqui? Como o Papéis Avulsos, que a URGS está cobrando, tem 12 contos, eu vou fazer uma só do Alienista. Depois eu vou colocando os outros contos, tá? Mas esse é o conto número 1, é um conto longo. Foi publicado em 1881, no Papéis Avulsos aparece em 1882. E claro, o Alienista trata-se de uma sátira da loucura e foi inspirado naquele conto do Edgar Allan Poe chamado O Sistema do Dr. Alcatrão e do Professor Pena, de 1845. É um conto narrado em terceira pessoa, alguns consideram pela extensão do conto, né, o Alienista como uma novelinha, mas ele apresenta as características de um conto, certo? Vamos começar então. Bom, capítulo 1. De como Itaguaí ganhou uma casa de orates. De como Itaguaí, local então, cenário é Itaguaí, ganhou uma casa de loucos, né? Bom, as crônicas da vida de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Lembrando que quando cita as crônicas da vila de Itaguaí, dizem, quer dizer já que já há certo distanciamento temporal e uma espécie de confiabilidade, né? Enfim. Bom, então o Bacamarte ele estudou em Coimbra, estudou em Pádua e aos 34 anos regressou ao Brasil. Não podendo el-rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele, a sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. E aí o que vai acontecer? Diz o texto que ele vai se entregar de corpo e alma ao estudo da ciência. E aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora e não bonita, nem simpática. E qual é o detalhe, né? Um dos tios do alienista, né, do Simão Bacamarte, meio que se admira da escolha do alienista pela Dona Evarista, que é uma mulher, enfim, feia, né? Nem simpática e nem bonita, feia. E o Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Repare então como é que o cientista, digamos, escolhe a esposa, né? Não pela aparência, mas sim porque ela reúne condições fisiológicas, anatômicas de primeira ordem, enfim, né? Apta a dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Bom, o que vocês vão perceber rápido no Machado é a questão da ironia, por óbvio, né? Se além dessas prendas únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradeceu a Deus, porquanto não correu o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte, né? Ou seja, ele agradece, né? Porque ela sendo feia, ele não precisa estar contemplando a beleza dela, até porque ela não tem. Então ele pode se dedicar à ciência. Dona Evarista mentiu às esperanças do Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. Ou seja, o médico tenta ter filhos, esperou 3 anos, depois 4, 5, e ao cabo desse tempo fez um estudo profundo da matéria. Releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí, enviou consultas a universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar a mulher um regime alimentício especial. Então, o que ela acaba fazendo essa dieta dele, esse regime dele, né? Ela só comia o que? Carne de porco, tem que ser de Itaguaí, mas mesmo assim, dentro desse regime, ela não engravidou. E a sua resistência, inexplicável, mas inqualificável, devemos à total extinção da dinastia dos Bacamartes. Ou seja, aqui, né? Por causa dela, não houve filhos. Ele nunca atribui nada a ele, né? Enfim, então por causa dela, né? É daquela linhagem Brás Cubas, não tive filhos, né? Enfim. Bom, não tendo filhos, não precisando contemplar a beleza da esposa, já que ela não tem, né? O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Ou seja, o Bacamarte ele se dedica ao quê? À análise das patologias cerebrais, que até então, enfim, né? Era teorias para cá, tinha até aquela do Cesário Lombroso para examinar o crânio da pessoa, se ela não tinha degenerescência nenhuma, para ver se estava louca. Então o estudo da loucura não era muito aprofundado nessa época, né?
E claro, como ele vai dizer, né, ali não tinha nenhuma autoridade nessa matéria, era uma matéria mal explorada, aliás, inexplorada, né? E o Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros imarcessíveis, né? Ou seja, precisava de um figurão aí, né? O que ele vai dizer? A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da Vila Farmacêutico e um dos seus amigos e comensais. Bom, aqui nós já vamos ver, né? Já nos coloca, já digamos, o terceiro personagem. Primeiro é o Simão Bacamarte, a sua esposa Dona Evarista. E agora nós temos o Crispim, que é o boticário. E o boticário, ele repete as palavras do Simão Bacamarte, por quê? Porque ele vai ser o verdadeiro puxa-saco ali, né? Um bajulador. Bom, os vereadores de Itaguaí tinham o pecado, segundo o texto, né, de fazer pouco caso de quem é louco e tudo mais, né? Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Ou seja, louco manso na rua, louco furioso, preso até que venha a morte, né? E o Simão Bacamarte ele quer arrumar isso aí, porque ele está invadindo essa esfera agora de conhecimento, né? E aí ele vai até a Câmara de Vereadores e pediu licença, né, para recolher todos os loucos de Itaguaí, não só de Itaguaí, né, dos arredores ali, enfim, né, porque ele está construindo um edifício, ele quer construir um edifício. E a Câmara ia dar uma grana para quando a família, por exemplo, do louco não pudesse fazer, né? E claro que houve resistência já da vila, alguns começam a dizer que o Bacamarte, o Simão, o alienista, tá louco e tal, e falam com a Dona Evarista, né, a mulher do Simão Bacamarte. Olhe, Dona Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, hein? Vira o juízo. Bom, agora a gente já tem o padre dali de Itaguaí, o Padre Lopes, né? E a Dona Evarista, ela começa a ficar com medo, né? E chegou e convidou o marido. Bah, vamos até o Rio de Janeiro, comer de tudo e tudo mais, vamos sair um pouquinho de Itaguaí. Mas o Simão Bacamarte, o alienista, ele percebeu a intenção da esposa e disse aqui, ó, amor, não tenha medo. Dali ele foi até a Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta e defendeu-a com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. Ou seja, então ele consegue, né, essa questão aí da casa que ele quer construir, a Casa Verde, né? E aí até a Câmara de Vereadores, corrupta por óbvio ali, né? Eles inventam um imposto ali e tudo mais que para financiar a casa que o Bacamarte vai construir, né? Uma vez empossado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí. Naquele tempo, tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. Reparem, né, que a casa, que depois vai ser chamada de Casa Verde por causa das janelas, da cor, né? Enfim, 50 janelas por lado. Então, é muita gente que cabe ali, né? E o Simão Bacamarte, ele era grande conhecedor do árabe. E aí ele achou no Alcorão uma frase legal, né? Maomé declara veneráveis os doidos, pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. E aí ele pegou essas frases, essa frase aqui, né, do Maomé, que está no Alcorão, e ele foi lá e gravou na frente da Casa Verde. Mas como ele tinha medo do vigário, né, o Padre Lopes, o que ele fez? Ele tirou fora, não botou Maomé, atribuiu essas palavras ao Benedito VIII. E aí lá veio, né, enfim, o Padre Lopes ficou todo feliz, veio contar toda a história do Benedito VIII, enfim, né. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa. Ou seja, muita gente ali vendo essa inauguração, né? Durou 7 dias. Muitos dementes já estavam recolhidos, ou seja, já se antecipa, já vai recolhendo, né? E os parentes tiveram a ocasião de ver o caminho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. E a Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestira-se luxuosamente e cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. E reparem aqui, né, já na questão da vaidade da Dona Evarista, né?
porque o pessoal começa a olhar para ela como a esposa do grande cientista. Então ela está ganhando também, digamos, o ibope ali vindo do marido, né? Itaguaí finalmente tinha uma casa de loucos, né? Uma casa de Orates. Muito bem. Então esse primeiro capítulo aqui é a construção, enfim, da Casa Verde, né? O que acontece? Uns 3 dias depois, o alienista está conversando com o Crispim Soares, né? Que é o boticário, o puxa-saco, e ele vai dizer que a Casa Verde ali não é uma casa de caridade. É mais trabalho, é mais ciência, né? A caridade até entra um pouquinho, mas como se fosse um temperinho, né? Mas o principal ali é trabalho, é ciência, né? E ele vai dizer o que ele quer fazer, ó. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir enfim a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Um excelente serviço, corrigiu o boticário. Repare que o Crispim aqui ele se limita quase sempre a repetir as palavras do alienista, a ficar bajulando, né? E aí o que ele diz, né? Ele quer classificar os graus de loucura, descobrir a causa e descobrir a cura, né? O remédio. É isso que faz a questão toda da expectativa do Simão Bacamarte, né? E sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. Muito maior, acrescentou o outro. O Crispim, né? O puxa-saco que repete as palavras, né? E aí, bom, começa a vir de tudo quanto é lugar, né? Dos arredores das vilas, os loucos ali para dentro da Casa Verde, furiosos, mansos, né? E ao cabo, ao fim de 4 meses, a Casa Verde é uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos, mandou-se anexar uma galeria de mais 37. E o padre Lopes já começa a suspeitar, né? Ele disse, mas eu não sabia que havia tantos loucos assim, né? Por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, de figuras de linguagem, de antíteses, de apóstrofes, com seus recamos de grego e latim e suas bordas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. Ou seja, ele prende um cara porque ele faz discursos tipo meio barroco, rebuscado, e o vigário não quer acreditar, né? Porque via esse cara aí e tudo mais, sempre jogando peteca na rua e tudo mais, disse, mas ele foi preso por isso, né? Enfim, então já temos aqui os primeiros presos agora, né? E a gente tem também os presos, que são os presos por amor, certo? O primeiro, um falcão, de nome Falcão, rapaz de 25 anos, supunha-se estrela d'alva, abria os braços e alargava as pernas para dar-lhe certa feição de raios, e ficava assim horas esquecidas a perguntar se o sol já tinha saído para ele recolher-se. Então reparem, esse rapaz aqui vai ali, fica com os braços abertos, as pernas e tudo mais, fica perguntando se o sol já saiu. O que acontece? Simão Bacamarte, opa, é louco, vamos prender. O outro andava sempre à roda das salas ou do pátio, ao longo dos corredores, à procura do fim do mundo. Era um desgraçado a quem a mulher deixou por seguir um peralvilho. Mal descobrir a fuga, armou-se de uma garrucha e saiu-lhes no encalço. Achou-os 2 horas depois. Ao pé de uma lagoa, matou-os ambos com os maiores requintes de crueldade. O ciúme satisfez-se, mas o vingado estava louco. Então começou aquela ânsia de ir ao fim do mundo à cata dos fugitivos. Então, tem essa categoria, né? Os loucos por amor. Também o Bacamarte vai dizer que havia os com mania de grandeza, por exemplo, né? O mais notável era um pobre diabo, filho de um algibebe, que narrava às paredes, porque não olhava nunca para nenhuma pessoa, toda a sua genealogia, que era esta. Deus engendrou um ovo, o ovo engendrou a espada engendrou Davi engendrou a púrpura engendrou o duque engendrou o marquês engendrou o conde, que sou eu. Aí dava uma pancadinha na testa, né? Fazia um estalo com os dedos e repetia mais umas 5 vezes o mesmo texto, né? Deus engendrou o ovo e tal, e aquela coisa toda repetitiva sempre. Opa, é louco, vamos prender. Aí tinha outro, né? Da mesma espécie, era um escrivão que se vendia por mordomo do rei. Aí o cara dizia, eu sou mordomo do rei e tudo mais. Bom, é louco, vamos prender, né? O outro era um boiadeiro de Minas, cuja mania era distribuir boiadas a toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 a outro, 1.200 a outro e não acabava mais. Ou seja, se alguém passar, quer uma boiada? Toma aqui, toma 500 e tudo mais, né? Então, o que está acontecendo? O Bacamarte basicamente está prendendo aqueles loucos
que são loucos consagrados. E ninguém vai contestar esse tipo de coisa no primeiro momento, né? Ele está aprendendo os loucos consagrados, né? Não falo dos casos de monotonia religiosa. Apenas citarei um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia agora ser o Deus João e prometia o reino dos céus a quem o adorasse e as penas do inferno aos outros. E depois desse, o licenciado Garcia, que não dizia nada, porque imaginava que no dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas as estrelas se despegariam do céu e abrasariam a terra. Tal era o poder que recebera de Deus. De novo, então, quem é que ele está aprendendo no primeiro momento? Esses loucos, ou seja, o que ninguém contesta que são loucos consagrados, certo? Bom, e o arenista, né? Ele é uma pessoa muito paciente, ele começou a organizar um pessoal da administração, quem cuidasse da distribuição da comida para quem está preso ali, né, da roupa, quem quiser se inscrever e tudo mais, né? Uma vez desonerado da administração, ou seja, passa esse trabalho para outros, o arenista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos, dos seus loucos. Dividiu-os primeiramente em duas classes principais, os furiosos e os mansos. Daí passou a subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. Então ele começa a fazer um estudo, né, analisando o hábito de cada louco, quais são as horas que eles têm o acesso de raiva, enfim, as palavras, os gestos, né? E a cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. E aí, claro, ele está tentando estudar também qual é o melhor regime de cura, quais são os remédios a serem colocados ali, né? Não só os que vinham nos seus amados árabes, como os que ele mesmo descobria a força da sagacidade e da paciência, né? Os seus estudos ali, né? E aí o Simão Bacamarte, ele mal come, porque o serviço tira todo o tempo dele, né? E meio que esqueceu a mulher dele, a dona Evarista. Capítulo 3, Deus sabe o que faz, né? A dona Evarista, em 2 meses, ela ficou muito mal, caiu em melancolia, ficou magra, não queria falar com ninguém, mas ela respeita o marido. E o Bacamarte chega e pergunta para ela, né? Pô, o que tu tem aí e tudo mais, né? E lembrando, ela era uma viúva. E ela foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como dantes. E acrescentou, pô, quem diria que meia dúzia de lunáticos, de loucos, ia fazer tu me esquecer e tudo mais, né? Não acabou a frase. E o Bacamarte, ele não se irritou. E o que faz o Bacamarte? Ele faz uma proposta a ela. Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. E detalhe, ela nunca tinha visto o Rio de Janeiro. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Ela fica feliz, né? E aí o que vai acontecer, né? O pensamento do Simão Bacamarte. Não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha, porque lhe parece que não a amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e se consola. Ou seja, o que acontece aqui, né? A dona Evarista, ela se queixa que está sozinha, que está parecendo uma viúva outra vez, né? E aí ela quer mais proximidade com o marido. O que o marido oferece? Mais distância ainda, que ela vá lá para o Rio de Janeiro. E ela fica feliz. E aí o Simão Bacamarte olha para a mulher e diz, opa, estranho o caso, e já vamos observar. Então ele já traz a mulher aqui também no caderninho dele, né? E ela tenta ponderar, dizendo assim, mas eu não vou poder ir sozinha e tudo mais, né? Irá com a sua tia, redarguiu o arenista. Mas o dinheiro que será preciso gastar, suspirou Dona Evarista sem convicção. Que importa, temos ganho muito, disse o marido. Então agora Dona Evarista vai para o Rio de Janeiro, né? Aí levou ela até onde estava o dinheiro guardado ali, né? Era opulência. Enquanto ela comia o ouro com seus olhos negros, o arenista fitava e dizia-lhe ao ouvido com a mais pérfida das alusões. Quem diria, né, que meia dúzia de lunáticos ia fazer isso, né? Bom, 3 meses depois, o que vai acontecer, né? A dona Evarista está viajando, mas ela não vai sozinha, ela vai com a tia dela, com a mulher do Crispim, a mulher do boticário, né? Mais um sobrinho do boticário, um padre amigo, 5 ou 6 páginas, né? Mais 4 mucamas, como se chama ali, né? As despedidas foram tristes para todos, menos para o arenista. Conquanto as lágrimas de dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Por quê? Porque ele era homem de ciência, e só de ciência. Nada o consternava fora da ciência. Bom, e aí tá partindo a comitiva, né? E o Crispim Soares vê a mulher dele indo junto, né, pro Rio de Janeiro, fica todo triste e tudo mais, né? Fita o presente com todas as suas lágrimas e saudades. Outro devassa o futuro com todas as suas auroras. Ou seja, quem é que fita o presente com todas as suas lágrimas e saudades? O Crispim. Enquanto o alienista, devassa o futuro com todas as suas auroras. Capítulo 4, nós temos uma teoria nova. Bom,
O Crispim Soares, né, o Boticário, ele é chamado pelo alienista para dizer um negócio importante, né? Crispim amava a mulher e desde 30 anos nunca estiveram separados um só dia. Ele foi até a Casa Verde e o Crispim pensa que é notícia sobre a mulher, né? Mas não é. O que o Simão vai dizer? Trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. O que ele diz, né? Eu achei que era uma coisinha de nada, o número de loucos, mas eu começo a suspeitar que há muitos. Então, detalhe, né? Antes o alienista achava que era coisa pouca. Começa a expandir a teoria dele. No conceito dele, a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros. E desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos e de exemplos. Aí ele começa a citar alguns personagens célebres, né? Enfim, ele vai dizer, olha, o Sócrates ele tinha um demônio familiar, o Pascal tinha visto um abismo à esquerda, né? Cita Maomé, cita Calígula. Então o Simão Bacamarte ele começa a ampliar o território da loucura. Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia, ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da Câmara e da Matriz, ou por meio da matraca. Bom, nós conhecemos, né, essa questão de pendurar cartazes, enfim, né, sem problema nenhum. Agora, o que é a matraca? A matraca é um sistema antigo, né? Tu contratava uma pessoa para andar nas ruas com uma matraca na mão, e de quando em quando ele tocava essa matraca. E aí todo mundo parava, se reunia em roda ali, né? E esse cara anunciava aquilo que estão pagando para ele anunciar, né? Ele vai dizer, o sistema tinha inconvenientes para a paz pública, porque fazia barulho, aquela coisa toda, né? Mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía, ou seja, todo mundo se reunia para ver as últimas notícias, digamos assim, né? Bom, um dos vereadores que mais foi contra a criação da Casa Verde, ele tinha a reputação de educador, por exemplo, de cobras e de macacos. Só que qual é o detalhe, né? Vai vir aquela ideia de que ele nunca domesticou nenhum desses bichos. Mas como ele mandava divulgar pela matraca, né, todos os meses, ele pegou fama disso. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas só devido à absoluta confiança no sistema. Ou seja, o sistema da matraca aí, né? O texto do Machado é todo irônico. Bom, o Bacamarte diz, né, o alienista, que o melhor da sua ideia não é propagandear, e sim executar. E aí o puxa-saco de novo, né, do Crispim, repete as mesmas coisas e tal, e aí o Bacamarte diz, suponho o espírito humano uma concha vasta, e o meu fim, senhor Crispim Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. O que é a razão? A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. Bom, agora nós temos a definição de Bacamarte importantíssima quanto à questão da loucura. E por tabela nós temos a primeira teoria. Qual é a primeira teoria dele? A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, qualquer desvio é loucura, e só loucura. E aí o vigário, né, o vigário Padre Lopes, o Bacamarte contou para ele essa teoria também, e ele não chegou a entender muito bem, né? E aí o padre vai dizer assim, sim, mas com a definição atual, que é de todos os tempos, acrescentou, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que tu quer transpor a cerca? Para que tu quer passar dos limites, né? Ou seja, para que passar dos limites se tu já sabe qual é o conceito clássico de loucura? E o Bacamarte ele solta meio que um riso discreto, meio irônico, né, e tudo mais. Itaguaí e o universo ficavam à beira de quê? De uma revolução a partir de agora. Bom, vamos ao capítulo 5 então. E 4 dias depois, Itaguaí fica meio que chocada, né? Enfim, com a notícia da prisão na Casa Verde de um cara chamado Costa. E aí, Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara 400 mil cruzados em boa moeda de El-Rei Dom João V, dinheiro cuja renda bastava, segundo lhe declarou o tio no testamento, para viver até o fim do mundo. Tão depressa recolheu a herança, como entrou a dividir em empréstimos, sem usura, sem juros,
1.000 cruzados a um, 2.000 a outro, 300 a este, 800 aquele, a tal ponto que no fim de 5 anos estava sem nada. Bom, então esse Costa ele é um mão aberta, na verdade, né? Ele foi dividindo o seu dinheiro, entregando para todo mundo, sem cobrar juros e sem cobrar também, né? Então, mão larga aí, certo? Bom, foi a falência por óbvio. Ele foi passando da opulência à abastança, da abastança à mediania, da mediania à pobreza, da pobreza à miséria, gradualmente. E o que acontece? Ele nunca fica triste, né? E o Costa sempre lhano, sempre o que? Risonho. E aí os que deviam para ele, né? Meio que faziam gracinhas e tudo mais, até que um dia um devedor disse pro Costa que ele só suportava aquele cara para ver se pagava a dívida, né? E aí o Costa não se deteve um minuto, foi até o devedor e perdoou-lhe a dívida. 3 meses depois veio este pedir-lhe uns 120 cruzados com promessa de restituí-los daqui a 2 dias. Era o resíduo, era só o que sobrava da grande herança, mas era também uma nobre desforra. Costa emprestou o dinheiro logo e sem juros. Infelizmente não teve tempo de ser pago. 5 meses depois era recolhido à Casa Verde. Então todo mundo comenta, né, essa prisão aí do Costa à Casa Verde, claro, né, porque a maioria ali, né, enfim, pô, como assim? O cara é tão querido, o cara emprestou dinheiro para mim e tal, nem paguei o cara, né? Enfim. Muita gente correu à Casa Verde e achou o pobre Costa tranquilo, um pouco espantado, falando com muita clareza e perguntando por que motivo o tinham levado para ali. E aí o Simão Bacamarte, né, aprovava todos esses sentimentos assim de compaixão para o Costa, né, mas acrescentava que a ciência era a ciência e que ele não podia deixar na rua um mentecapto, um louco, né? E aí a última pessoa que intercedeu por ele foi uma prima, né? Veio a prima lá e tudo mais, né? E o Simão Bacamarte disse para a prima do Costa, o Costa não está no perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Repara o jeito que ele dissipou, que ele terminou com a fortuna dele, né? E aí a tia, né, a prima dele diz assim, mas não foi culpa dele e tudo mais, eu vou contar a Bacamarte o que aconteceu. O meu tio, quando morreu, não era uma pessoa ruim, assim, mas estava sempre furioso, era um diabo. Aí um pouco antes de morrer, descobriu que tinha um escravo que roubou dele um boi. E aí diz, então um homem feio, cabeludo, em mangas de camisa, chegou-se a ele e pediu água. Meu tio, Deus lhe fale na alma, respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão, em ar de ameaça, e rogou esta praga. Todo o seu dinheiro não há de durar mais de 7 anos e um dia, tão certo como isto o ser o sino Salamão. Bom, o que vai acontecer aqui, né? A tia do Costa diz assim, foi isso, foi praga daquele homem, né? Enfim, por isso que não ficou dinheiro na mão do Costa, ele é um coitado, a praga do tio e tudo mais. Bom, reparem que o Bacamarte, ele é da ciência, não acredita em pragas, superstições, manias e tudo mais. E aí o que ele faz, ele prende essa prima também na Casa Verde, né? Quando ela acabou, estendeu-lhe a mão polidamente, como se o fizesse a própria esposa do vice-rei, e convidou-a a ir falar ao primo. A mísera acreditou. Ele levou a Casa Verde e encerrou-a na galeria dos alucinados. E aí a notícia, né, da prisão dessa prima do Costa e tudo mais se espalha e a população toda ela fica aterrorizada, né, porque agora todo mundo fica assim, pô, eu vou ser preso também, né? Ninguém queria acabar de crer que sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada que não tinha outro crime senão o de interceder por infeliz como o Costa, né? E aí, claro, muitos ficam olhando, né, que o alienista é um cara sério e tudo mais, e muitos iam até o Crispim perguntar, porque sabiam que o Crispim Soares, o boticário, era íntimo do alienista, né? Crispim Soares derretia-se todo. Esse interrogar da gente inquieta e curiosa, dos amigos atônitos, era para ele uma consagração pública. Por quê? Porque ele fica feliz, né? Todo mundo vai ali, bajula ele gosta dessa bajulação. Bah, vem cá, o que tu sabe do alienista e tal, né? E o que faz o Crispim? Ele não responde nada. Bom, vamos agora à prisão do Mateus. O Mateus é um cara que mandou construir uma casa maravilhosa. A casa chama a atenção de todo mundo que passa ali por Itaguaí. E ele comprou também uma mobília que ele mandou vir da Hungria, da Holanda, né? E qual é o detalhe? As janelas ficam sempre abertas, né? E o jardim dele, da casa, também é uma obra-prima. Esse homem que enriquecera no fabrico de albardas, celas para cavalo, né? Tinha sempre o sonho de uma casa magnífica. Jardim pomposo, mobília rara. Não deixou o negócio das albardas, mas repousava dele na contemplação da casa nova, a primeira de Itaguaí, mais grandiosa do que a Casa Verde, mais nobre
do que a da Câmara de Vereadores, né? E aí todo mundo fica comentando, né? Pô, o cara é um simples albardeiro, fabrica celas para cavalo e tudo mais, né? Enfim. Bom, e qual é o detalhe? De manhã, o Mateus, qual é o costume dele? Estatelar-se no meio do jardim, com os olhos na casa, namorado, durante 1 hora, até que vinham chamá-lo para almoçar. Então, pela manhã ele fica observando a casa, né? E aí o que vai acontecer à tarde? Ó, agora lá está o Mateus a ser contemplado, diziam à tarde. A razão deste outro dito era que de tarde, quando as famílias safam a passeio, jantavam cedo, né, e tudo mais, usava o Mateus postar-se à janela, bem no centro, vistoso, sobre um fundo escuro, trajado de branco, atitude senhoril, e assim ficava 2 ou 3 horas até que anoitecia de todo. Então qual é o detalhe aqui do Mateus? O Mateus, pela manhã, ele fica contemplando a casa dele. Só que à tarde ele vai para a janela, para que todo mundo que passa ele contemple a casa e faça aquele detalhe. Bom, essa casa é linda e pertence ao Mateus. Então ele gosta de se aparecer, digamos assim, né? Então, a questão aqui é clara, a questão da aparência, por exemplo, né? E aí o alienista chega a dizer que o Mateus sofre do amor das pedras, né? E aí o alienista diz, ô Crispim, vamos dar uma volta, vamos caminhar. E o Crispim fica todo feliz, né? Que tá saindo lá do alienista e tal, né? O alienista guiou para os lados da casa do albardeiro, né, o Mateus, viu o Mateus na janela, passou 5, 6 vezes por diante, devagar, parando, examinando as atitudes, a expressão do rosto. O pobre Mateus apenas notou que era objeto da curiosidade ou admiração do primeiro vulto de Itaguaí, redobrou de expressão, deu outro relevo às atitudes. Triste, triste, não fez mais do que condenar-se. No dia seguinte foi recolhido à Casa Verde, né? Então ele pensa que está agradando ali, na verdade o alienista estava só vendo se isso é verdade, né? Se ele fica ali mesmo para que todos o contemplem, né? E aí começa a dizer que a Casa Verde é um cárcere privado e tudo mais, isso aí não tem nada a ver com o governo, esse cara é um déspota, um ditador, o Simão Bacamarte, e essa opinião, esse boato começa a pegar rapidamente, né? Porque durante a semana que seguiu a captura do pobre Mateus, 20 e tantas pessoas, 2 ou 3 de consideração, foram recolhidas à Casa Verde. Ou seja, ele está recolhendo muita gente, né? E aí a Dona Evarista, ela volta do Rio de Janeiro com todos os demais que foram com ela, né? E a Dona Evarista, ela soltou um grito assim de saudade pro marido, que sempre fica frio, né? Ele é a ciência, a rigidez científica, né? Dona Evarista era a esperança de Itaguaí. Contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde. Daí as aclamações públicas, a imprensa, a imensa gente que atulhava as ruas, as flamas, as flores e damascos às janelas. E a Dona Evarista, ela sai de braço nas ruas com o Padre Lopes, né? E todo mundo fica olhando a Dona Evarista. Ela fica dizendo, o Rio de Janeiro é a coisa mais linda do mundo e tudo mais. Nunca, nada há de mais bonito do que o Rio, né? A propósito da Casa Verde, disse o Padre Lopes, escorregando habilmente para o assunto da ocasião, a senhora vem achá-la muito cheia de gente, né? Sim, é verdade, lá está o Mateus, o albardeiro, está o Costa, a prima do Costa, e fulano e ciclano, e o padre ali falando, né, as novidades, quem está preso ali, né? E a Dona Evarista, claro, ela acha realmente estranho, porque tem tanta gente louca assim, né, enfim. Entretanto, custava-lhe duvidar, o marido era um sábio, não recolheria ninguém à Casa Verde sem prova evidente de loucura. E aí o Bacamarte resolve dar um jantar de boas-vindas à mulher, eles chamam 50 convidados, né? E aí a Dona Evarista foi o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáforas, amplificações, apólogos. Ela era a esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência, anjo divina Aurora. E aí o alienista, ele fica ouvindo tudo, né? E aí tem um dos oradores, por exemplo, Martim Brito, rapaz de 25 anos, que é um galanteador, é um primo Basílio aí, digamos, né, o Martim Brito, ele é namorador. Lá vai ele faz um discurso, digamos, para tocar o alienista, mas ele faz um discurso bonito para Dona Evarista, né? Como é que foi o nascimento dela. Deus, disse ele, depois de dar ao universo o homem e a mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, e o orador arrastava triunfalmente esta frase de uma ponta a outra da mesa, Deus quis vencer a Deus e criou Dona Evarista. Bom, a Dona Evarista, ela baixa os olhos em sinal da modéstia, assim, né? E aí começa um murmurinho, algumas mulheres acham excessiva a cortesia, ficam encarando o Bacamarte, né? Enfim, o atrevimento foi grande, pensaram as duas damas. Só que aí, né, enfim, uma acha que isso aí não é caso para desconfiar, porque a Dona Evarista, de novo, né, ela não é atraente, ela não é bonita, né? O alienista agora sorria para o Martim Brito,
E, levantados todos, foi ter com ele e falou-lhe do discurso. Não lhe negou que era um improviso brilhante, cheio de rasgos magníficos. Ou seja, o alienista foi lá, né? E aí pergunta para ele, né, enfim, para o Martim Brito, se o texto do elogio foi ele que fez, ou se ele pegou de algum outro autor, né? E o Martim Brito, não, é meu, eu sou um cara original, né? Dava para o épico, para a epopeia. Uma vez, por exemplo, compôs uma ode à queda do Marquês de Pombal, em que dizia que esse ministro era o dragão aspérrimo do nada, esmagado pelas garras vingadoras do todo. Aí o alienista fica pensando, né? Olha, esse discurso do Brito, toda essa questão empolgada dele e tal, trata-se de um caso de lesão cerebral. Fenômeno sem gravidade, mas digno de estudo. E adivinha para onde é que ele vai? Né? Dona Evarista ficou estupefata quando soube, 3 dias depois, que o Martim Brito fora alojado na Casa Verde. Né? E claro, já tem 2 mulheres que vão dizer assim, isso aí é coisa de ciúme e tudo mais, do alienista, né? Ciúmes? Mas como explicar que logo em seguida fossem recolhidos José Borges do Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das Cambraias, folgazão emérito, o escrivão Fabrício e ainda outros? O terror acentuou-se, não se sabia quem estava são, nem quem estava doido, porque o alienista vai prendendo todo mundo essa verdade, né? E aí, o que diz, né? As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina Nossa Senhora para não serem presos, né? E aí alguns saíam até com segurança, com capangas, né? E quem podia, imigrava, saía para outro lugar, né? Porque está estabelecido aqui agora, está estabelecido o tumulto, né? Um desses fugitivos chegou a ser preso a 200 passos da vila. Era um rapaz de 30 anos, amável, conversado, polido, tão polido que não cumprimentava alguém sem levar o chapéu ao chão. Então, assim, esse cara é tão cortês que ele chegava a correr uns 30 metros só para cumprimentar alguém, né? E aí, segundo o alienista, ele tinha a vocação das cortesias. E quando ele entrava na casa de alguém, né, ele não saía mais. E esse cara, que é o Gil Bernardes, é muito querido, né? E aí, devemos acabar com isto. Não pode continuar. Abaixo a tirania. Déspota, violento, Golias. Ou seja, não eram gritos na rua, eram suspiros em casa, mas não tardava a hora dos gritos. O terror em Itaguaí crescia, essa é a verdade, está todo mundo preocupado. E agora vai surgir um grande opositor do Simão Bacamarte, né? Que não é um cientista de jeito nenhum, é um barbeiro, o barbeiro Porfírio. Então ele quer derrubar o Simão Bacamarte de qualquer jeito. E aí, claro, né, ele ficou muito furioso quando o alienista acabou prendendo um sujeito chamado Coelho. E o Coelho, na verdade, o que ele era? Na verdade, o Coelho amava a boa palestra, a palestra comprida, gostada a sorvos largos, e assim é que nunca estava só, preferindo os que sabiam dizer 2 palavras, mas não desdenhando os outros. E aí, claro, o Padre Lopes, ele era inimigo do Coelho, né? Pela questão da palestra. Esse Coelho gostava de palestrar. Bom, capítulo 6, nós temos a rebelião. Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua. E aí a irritação dos agitadores, né, ela foi gigante. E o barbeiro então começa a levantar essa bandeira da rebelião, digamos assim, e quer destruir a Casa Verde. Porque ele acha que não pode continuar servindo de experiências a um déspota, a um ditador, como por exemplo, né, o Simão Bacamarte. E o Porfírio diz, os oucos ou supostos tais não eram tratados de graça. As famílias, em falta delas a Câmara, pagavam ao alienista. E aí o presidente da Câmara disse, não, é falso. Ele recebeu, eu recebi do Bacamarte uma carta que ele diz que, como trata de experiências de, digamos assim, de alto valor psicológico, ele não quer receber nada da Câmara e não receberá nada das famílias também dos doentes, né? E a notícia deste ato tão nobre e tão puro suspendeu um pouco a alma dos rebeldes. O barbeiro, depois de alguns instantes de concentração, declarou que estava investido de um mandato público e não restituiria a paz a Itaguaí antes de ver por terra a Casa Verde. Essa bastilha da razão humana, expressão que ouvira um poeta local e que ele repetiu com muita ênfase. E aí um dos vereadores, né, ouviu essa denominação, né, a bastilha e tudo mais, né, a bastilha da razão humana, acabou mudando de parecer, foi favorável ao barbeiro, né.
Nada tenho que ver com a ciência, mas se tantos homens em quem supomos juízo são reclusos por serem dementes loucos, quem nos afirma que o alienado não é exatamente o alienista? Bom, então esse vereador aí, que é o Sebastião Freitas, né? Ele falou por algum tempo, enfim, com prudência, com firmeza. Entretanto, a arruaça crescia. Já não eram 30, mas 300 pessoas que acompanhavam o barbeiro, cuja alcunha ou apelido familiar deve ser mencionada, porque ela deu o nome à revolta. Chamavam-lhe o Canjica, e o movimento ficou célebre com o nome de Revolta dos Canjicas. Então, por que essa revolta contra o Simão Bacamarte aí é o nome de Revolta dos Canjicas? Porque Canjica é o apelido do barbeiro, tá? Claro que a ação ainda é restrita, né? Tem muita gente com medo, ou até pela questão da educação, não está acompanhando a rebelião, né? Mas o sentimento era unânime, ou quase unânime, e os 300 que caminhavam para a Casa Verde, dada a diferença de Paris a Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Bom, e aí o que acontece? A dona Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse. E aí, ela está bem na hora que ela está experimentando um vestido de seda que ela trouxe do Rio de Janeiro. E aí lá embaixo, né, começam os gritos, né, os gritos fortes lá. Morra o Dr. Bacamarte, morra o tirano, uivaram fora 300 vozes. Era a rebelião que desembocava na Rua Nova, a rua onde está a Casa Verde. E aí a dona Evarista, ela não desmaiou, né, não ficou, e ela correu até a sala onde está o marido estudando, né. Dona Evarista chegou, chamou pelo marido 2 vezes, sem que ele lhe desse atenção. Na terceira, ouviu e perguntou o que tinha, se estava doente. Simão, você não ouve esses gritos? Perguntou a digna esposa em lágrimas. E aí o que acontece? Ele compreende tudo e tudo mais, vai lá tranquilamente, guarda o livro na estante, vai até a varanda, a sacada ali, né? E aí ele ouve, abaixo a Casa Verde, bradavam os canjicas. Bom, aí o alienista foi, né, como eu falei, até a varanda ali, né? E a rebelião chegou e parou ali também. Morra! Morra! Bradaram de todos os lados, apenas o vulto do alienista assomou na varanda. E aí o Simão Bacamarte fez um sinal, né? Ó, eu quero falar. Os revoltosos ficaram indignados ali, né? E o barbeiro começou a agitar o chapéu, tipo, liderando, né? Ó, pessoal, silêncio, deixa ele falar. E aí o Bacamarte diz, direi pouco, ou até não direi nada, se for preciso. Desejo saber primeiro o que pedis. Não pedimos nada, replicou fremente o barbeiro. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida, ou pelo menos despojada dos infelizes que lá estão. Aí o Bacamarte não entende nada, né? Ele vai dizer assim, ó, meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos. Ou seja, quer dividir a administração? Ok. Mas se exigis que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar algum de vós, em comissão dos outros, a vir ver comigo os loucos que estão presos. Mas não o faço, porque seria dar-vos razão do meu sistema, o que não farei a leigos nem a rebeldes. Ou seja, só vai entrar aqui analisar quem sabe ciência. Se vocês não sabem, me desculpe, isso não, né? O que fez o alienista? Deu as costas para a multidão e entrou. E o barbeiro, enfim, né? Fica ouvindo aquilo ali, não sabe bem o que faz, aí tornou logo a si, agitando o chapéu, convidou os amigos à demolição da Casa Verde. Poucas vozes e frouxas lhe responderam. E foi nesse momento decisivo que o barbeiro sentiu despontar em si a ambição do governo. Reparem o que o barbeiro quer agora. O barbeiro quer mais, o barbeiro quer o governo. Pareceu-lhe então que, demolindo a Casa Verde e derrocando a influência do alienista, chegaria a apoderar-se da Câmara, dominar as demais autoridades e constituir-se senhor de Itaguaí. Ele pensa lá em cima. Então aqui é a questão do poder, né? A gente fica sabendo que o barbeiro já queria ser vereador alguns anos atrás, mas ele era sempre recusado porque não tinha uma posição compatível com o cargo de vereador, porque ele era barbeiro, né? E aí o barbeiro percebe que a multidão tá meio calada, quieta, assim, depois que o alienista falou. E ele vai lá e diz, meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Itaguaí está nas nossas mãos dignas e heróicas. Destruamos o cárcere de vossos filhos e pais, de vossas mães e irmãs, de vossos parentes e amigos e de vós mesmos. Ou morrereis a pão e água, talvez a chicote na masmorra daquele indigno. E aí novamente ele consegue ter, né, inflar a multidão, ter a multidão do lado dele, e era a revolta que tornava a si, voltava com força, né? E aí quando eles estão se dirigindo para destruir a Casa Verde, quem é que surge? Um corpo de dragões, né, que era a organização policial da época, que está entrando, né? Então
a polícia da época, né, o corpo de dragões está vindo aí para cima da multidão. O capítulo 7 se chama O Inesperado. Chegados os dragões em frente aos canjicas, houve um instante de estupefação. Os dragões pararam, o capitão intimou a multidão que se dispersasse. Agora, qual é o detalhe, né? Tem uma parte dos dragões que começa a ficar do lado das ideias do Porfírio, do barbeiro, né? E o barbeiro acaba dizendo: não nos dispersaremos. Se quereis os nossos cadáveres, podeis tomá-los, mas só os cadáveres. Não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos e com eles a salvação de Itaguaí. E aí o capitão, né, dos dragões manda os dragões irem para cima desses rebeldes, né? E a multidão fica mais furiosa ainda. Alguns, trepando as janelas das casas ou correndo pela rua fora, conseguiam escapar, mas a maioria ficou bufando de cólera indignada, animada pela exortação do barbeiro. O barbeiro consegue liderar bem ali, né? A derrota dos canjicas estava iminente. Eles iam perder, os revoltosos, né? Porém, 1/3 dos dragões, qualquer que fosse o motivo, as crônicas de Itaguaí não declaram, passou subitamente para o lado da rebelião. Ou seja, que os canjicas vão ganhar reforços, então, né? Porque esses soldados aí dos dragões vão para o lado deles, né? E os soldados que estão do lado do governo, eles não têm coragem de atacar os próprios camaradas. E aí, um a um, vai passando o quê? Para o lado dos rebeldes. E aí o capitão chega e diz: ó, desculpa, estamos vencidos, tudo mais, e entregou a espada para o barbeiro Porfírio. A revolução triunfante não perdeu um só minuto. Recolheu os feridos às casas próximas e guiou para a Câmara. Ou seja, o que ele pensa? Ele não vai para a destruição da Casa Verde com mais gente, agora ele vai querer o quê? A Câmara de Vereadores, né? Bom, aí o povo, né, começa a gritar: Porfírio, o Porfírio vai na frente, está empunhando a espada, né, como se ela fosse apenas uma navalha um pouco mais comprida. Uma grande ironia do Machado, né? Ele era um barbeiro, sempre empunhando a navalha, agora está com uma espada, né, como se fosse apenas uma navalha um pouco mais comprida. Bom, aí os vereadores, né, eles começam a ir para a janela, eles começam a ver a multidão, a tropa, e o que eles acham? Bom, a tropa de dragões capturou a multidão e, enfim, né, sem verificar isso aí, sem saber a verdadeira história, eles começam a votar na hora uma petição para dar 1 mês de soldo, de salário para os dragões, né, pelo bom trabalho que eles fizeram e tudo mais. Mas bem depressa a ilusão se desfez. Os vivas ao barbeiro, os morras aos vereadores e ao alienista vieram dar-lhes notícia da triste realidade. Ou seja, daí a nada o barbeiro, acompanhado de alguns de seus tenentes, entrava na sala da vereança e intimava a Câmara à sua queda. A Câmara não resistiu, entregou-se e foi dali para a cadeia. Então os amigos do barbeiro propuseram que assumisse o governo da vila em nome de sua majestade. E aí o Porfírio chega ao poder, né? Enfim, aceita o cargo agora, né? E aí ele vai fazer o seu, digamos, seu discurso, né? Itaguaienses, uma câmara corrupta e violenta conspirava contra os interesses de sua majestade do povo. Aí diz, né, que o povo conseguiu dissolver esta câmara corrupta, pede para os de Itaguaí, os itaguaienses, né, enfim, que depositem confiança nele, no barbeiro, né? O protetor da vida em nome de sua majestade do povo, Porfírio Caetano das Neves. O perigo era tanto maior quanto que, no meio mesmo desses graves sucessos, o alienista metera na Casa Verde umas 7 ou 8 pessoas, entre eles 2 senhoras, sendo um dos homens aparentado com o protetor. Repara então, o Simão Bacamarte não está nem aí, né? Mas todo mundo tá, deixa aprender, né? Em 24 horas a Casa Verde já não vai mais existir. Só que aconteceu, o dia acabou alegremente, enquanto o arauto da matraca ia recitando de esquina em esquina a proclamação, o novo espalhava-se nas ruas e jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos gritos contra a Casa Verde, prova de confiança na ação do governo. E aí o barbeiro chega a expedir um decreto, né, autorizando que o feriado aquele dia ele vai virar, o dia que ele toma o poder vai virar um feriado, né? No geral, as famílias abençoavam o nome daquele que ia, enfim, libertar Itaguaí da Casa Verde do terrível Simão Bacamarte. Bom, o capítulo 8 são as angústias do boticário farmacêutico Crispim Soares, porque 24 horas depois, né, o barbeiro ele sai do Palácio do Governo, vai até a Casa Verde com 2 ajudantes, né? Enfim, ele pensa, poderia ter convocado o alienista para ir até a Câmara, mas ele achou que o alienista não ia ir, então ele resolveu ir até a Casa Verde.
Não descreva o terror do boticário ao ouvir dizer que o barbeiro ia à casa do alienista. Vai prendê-lo, pensou ele. Então o Crispim fica totalmente desesperado, né? E não sabe agora para que lado vai. Se ele vai para o lado do alienista, e ele sempre foi amigo íntimo do alienista, né? Ou se ele vai para o lado do barbeiro. A esposa, a senhora Máscula, amiga particular de Dona Evarista, dizia que o lugar dele, do seu marido, era ao lado de Simão Bacamarte, ao passo que o coração lhe bradava que não, que a causa do alienista estava perdida e que ninguém, por ato próprio, se amarra a um cadáver. Então o Crispim Soares ele se faz de doente e vai para a cama, né? Lá vai o Porfírio à casa do Bacamarte, disse a mulher no dia seguinte à cabeceira da cama. Vai acompanhado de gente. Então o Porfírio vai até a casa do Bacamarte, mas o Crispim Soares está se fazendo de doente, né? E aí o Crispim acha que vão prender o alienista. Uma ideia tras outra. O Boticário imaginou que, uma vez preso o alienista, viriam também buscá-lo a ele, na qualidade de cúmplice. E aí o que ele fez? Se levantou, disse que já estava bom, passou a febre, né? A esposa até estranha a melhora dele rápida, né? E ele acha que vai para ficar ao lado do alienista. Ela acha, né? Ele vai ficar do lado do alienista, amigo íntimo, né? Só que ele caminha até o palácio do governo. E aí os altos funcionários já sabiam da intimidade do Boticário, né? Do Crispim com o alienista, e começam a tratar bem o Crispim, né? Como se fosse assim, uma nova contratação, uma nova adesão importante agora, né? Pro lado deles. Deram-lhe cadeira, refrescos, elogios. Disseram-lhe que a causa do ilustre Porfírio era de todos os patriotas. Ao que o Boticário ia repetindo que sim, que nunca pensara outra coisa, que isso mesmo mandaria declarar a sua majestade. Capítulo irônico, né? Os dois lindos casos agora, né? O capítulo 9. O alienista recebe então o barbeiro na Casa Verde, né? Declarou-lhe que não tinha meios de resistir e, portanto, estava prestes a obedecer. O que o alienista diz? Porfírio, eu só te peço uma coisa. Eu não quero ver pessoalmente a destruição da Casa Verde. E aí o que vai dizer o Porfírio? Engana-se Vossa Senhoria, disse o barbeiro depois de alguma pausa. Engana-se em atribuir ao governo intenções vandálicas. Com razão ou sem ela, a opinião crê que a maior parte dos doidos ali metidos estão em seu perfeito juízo. Mas o governo reconhece que a questão é puramente científica e não cogita em resolver com posturas as questões científicas. E ele vai dizer, a Casa Verde é uma instituição pública. E ele vai dizer ao Porfírio, olha, eu quero apenas restituir a paz a Itaguaí, ao povo. E aí, claro, o alienista não está entendendo, como assim, né? O alienista mal podia dissimular o assombro. Confessou que esperava outra coisa. O arrasamento do hospício, a prisão dele, o desterro, tudo, menos isso que ele está dizendo, o Porfírio, né? E aí o barbeiro diz que o povo quer isso, quer que destrua e tudo mais, mas ele respeita, ele sabe que ciência é ciência e não é qualquer um para meter o nariz ali, né? Logo, em assunto tão melindroso, o governo não pode, não deve, não quer dispensar o concurso de Vossa Senhoria. E aí o barbeiro quer que o alienista libere, digamos, os loucos quase curados, ou os loucos mais mansos, assim, para passar essa questão toda para o povo ali, né, de que ele está fazendo alguma coisa e tudo mais, né. Só que aí o Simão Bacamarte vai olhar para ele só um pouquinho. Tipo, o Bacamarte está pensando, toda essa rebelião, tudo isso aí para pedir isso, por que não pediu antes, né? Aí vai perguntar assim o Bacamarte, só um pouquinho, Porfírio, quantos mortos e feridos houve ontem no conflito? Perguntou Simão Bacamarte depois de uns 3 minutos. E aí o barbeiro vai responder, ele vai dizer, olha, 11 mortos e 25 feridos. Repetiu 2 ou 3 vezes o alienista, né? Aí ele fala, ó, teve 11 mortos e 25 feridos, diz o Porfírio. E o alienista, 11 mortes e 25 feridos. 11 mortos e 25 feridos, né? Ou seja, o que ele pensa? O Porfírio fez uma revolução em que houve mortes, feridos, para uma causa, e agora ele recua. O alienista não está entendendo, né? Aí o Bacamarte começa a fazer várias perguntas, e o barbeiro vai respondendo e tal, e o alienista está pegando o caderninho dele e anotando tudo, né? 11 mortos e 25 feridos, repetiu o alienista, depois de acompanhar o barbeiro até a porta. Eis aí 2 lindos casos de doença cerebral. Os sintomas de duplicidade e descaramento deste barbeiro são positivos. Ou seja, segundo o Bacamarte, quais são esses 2 lindos casos, né? O barbeiro que está desequilibrado na opinião dele e também o conjunto de seguidores, né? Viva o ilustre Porfírio! Bradaram umas 30 pessoas que aguardavam o barbeiro à porta. E aí o barbeiro vai até a janela, fala algumas palavras, né? Enfim, diz que é pelo povo, aquele papo todo, né? E o povo tá ali, ó. Viva o ilustre Porfírio! Bradaram as 30 vozes, agitando os chapéus. 2 lindos casos, murmurou o alienista.
Bom, o capítulo 10 é a restauração. Dentro de 5 dias, o alienista meteu na Casa Verde cerca de 50 aclamadores do novo governo. O povo indignou-se. E aí, claro, né, vai surgir um outro barbeiro agora, o João Pina, que está indignado, né, que ele sai dizendo para todo mundo nas ruas e tudo mais que o Porfírio estava vendido ao ouro do Simão Bacamarte, frase que congregou em torno de João Pina a gente mais resoluta da vila, né? E o João Pina vai conseguindo adeptos. E o Porfírio sabe que agora tem um rival e ele tinha que dar um grande golpe agora, né? O que fez o Porfírio? Expediu 2 decretos. Um abolindo a Casa Verde, outro desterrando o alienista. Só que o João Pina começa a dizer para todo mundo, isso é enganação do Porfírio, o povo não acredita mais no Porfírio, né? E 2 horas depois caía Porfírio, ignominiosamente João Pina assumia a difícil tarefa do governo, ou seja, barbeiro assumindo barbeiro agora, o cargo do barbeiro, né? E o alienista exigiu desde logo, ele chegou no João Pina e disse, eu quero a entrega do barbeiro Porfírio, ele tem que entrar na Casa Verde. E bem assim é de uns 50 e tantos indivíduos que declarou mentecaptos. E não só lhe deram esses, como afiançaram entregar-lhe mais 19 sequazes do barbeiro, que convalesciam das feridas apanhadas na primeira rebelião. Ou seja, aqui agora a gente começa a ver o que, né? O grau máximo da influência do Simão Bacamarte. Tudo quanto ele quis, deram para ele. E aí o Sebastião Freitas, né, o vereador aquele também foi recolhido ao hospício, né? E aí o alienista ele ficou sabendo, né? O alienista, sabendo da extraordinária inconsistência das opiniões desse vereador, entendeu que era um caso patológico e pediu. A mesma coisa aconteceu ao Boticário. Ou seja, ele vai prender até o amigo dele, o Boticário, né? Porque o alienista ficou sabendo da momentânea adesão do Crispim Soares à rebelião dos canjicas. E quando ele soube disso, opa, manda pra cá. Ele é louco, né? E aí o Crispim tenta se explicar, mas não convence, né? Mas a prova mais evidente da influência de Simão Bacamarte foi a docilidade com que a Câmara lhe entregou o próprio presidente, né? E aí, claro, né? A ironia toda. Um homem não podia dar nascença ao curso a mais simples mentira do mundo, ainda daquelas que aproveitam o inventor ou divulgador que não fosse metido logo na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, ou que os que põem todo o seu cuidado na tafularia, ou um outro almotacé enfunado, ninguém escapava aos emissários do alienista. O alienista não é ele que prende, tem emissários, né? Ele passa ali e manda, prenda aquele, prenda aquele. Ou seja, qualquer desvio agora, vai para a Casa Verde é louco, né? Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras, as namoradas, cediam ao impulso natural e as segundas, as namoradeiras, a um vício. E aí já tem uma multidão trancada na Casa Verde, né? Um dia de manhã, dia em que a Câmara devia dar um grande baile, a vida inteira ficou abalada com a notícia de que a própria esposa do alienista fora metida na Casa Verde. Ninguém acreditou. Ou seja, ele prende a própria esposa, né? Aí o Padre Lopes vai até lá, né? Ele fica sabendo assim, mas como assim tu prendeu tua própria mulher, né? E aí o alienista vai dizer, olha, eu já desconfiava há muito tempo dela. A modéstia com que ela vivera em ambos os matrimônios não podia conciliar-se com o furor das sedas, veludos, rendas e pedras preciosas que manifestou logo que voltou do Rio de Janeiro. Ou seja, antes, quando ela era com o primeiro marido, ela era muito humilde. Casou-se com o marido morreu, ela era viúva, casou com Simão Bacamarte, também muito simples, humilde, né? Só que ela foi para o Rio de Janeiro, ela voltou com mania de grandeza. Só falava sobre vestidos, joias. Se o alienista fala de algum baile, ela já fala, o vestido daquela ali, olha só a joia dela, né? Tudo isso eram sintomas graves. Esta noite, porém, declarou-se a total demência. Tinha escolhido, preparado e enfeitado o vestuário que levaria ao baile da Câmara Municipal. Só hesitava entre um colar de granada e outro de safira. Anteontem perguntou-me qual deles levaria. Respondi-lhe que um ou outro lhe ficava bem. Ontem repetiu a pergunta ao almoço. Pouco depois do jantar, fui achá-la calada e pensativa. E aí, enfim, né? Ela sempre naquela dúvida. Simão, qual é o colar que eu uso, de granada ou de safira? Assim, olha, qualquer um dos dois. Os dois ficam bem em ti, né? E tudo mais. Depois ela vai assim, Simão, qual que eu coloco? Granada ou safira? Assim, qualquer um dos dois, né? E aí, chega uma hora que o Bacamarte pergunta por que tá tão calada assim, né, e tudo mais. Ela diz que tá indecisa, eu não sei qual colar que eu vou usar. Aí tá, comeram, dormiram, mas de manhã quando acorda o alienista vê de novo ela indecisa, né, e ela tá ali, né, qual que eu coloco, de granada ou de safira? Era evidente a demência, recolhia logo. Então, por isso, né.
E o caso, né, segundo o alienista, era de mania de pompa, né, de riqueza, de grandeza. Ele vai dizer não incurável, mas em todo caso digno de estudo, né? Ele acha que em algumas semanas a mulher está curada já, né? Ninguém mais tinha o direito de resistir-lhe, menos ainda de atribuir-lhe intuitos alheios à ciência. Era um grande homem austero. Hipócrates, forrado de catão, ou seja, o médico linha dura, o alienista déspota. Bom, o capítulo 11 é o assombro de Itaguaí. E agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que ficou a vila, ao saber um dia que os ocos da Casa Verde iam todos serem postos na rua. Por quê? Porque o alienista ele mandou um ofício para a Câmara e ele começou a escrever lá. Tipo, parágrafo 1º. 4/5 da população estavam aposentados naquele estabelecimento. Imagina, 80% da população está preso dentro da Casa Verde, certo? Então ele começa a ver o seguinte, pô, é muita gente. Segundo, isso levou a examinar o quê? Os fundamentos da teoria dele. Será que ele está certo? Essa teoria está correta? Terceiro, a verdadeira doutrina não era a que ele defendia, mas a oposta. Ou seja, para ele agora, quem é normal é louco. E no quarto ele diz, estou declarando à Câmara, né, enfim, que ia dar liberdade aos reclusos da Casa Verde e agasalhar nela as pessoas que se achassem nas condições agora expostas. Ou seja, qual é a ideia? A partir de agora, nós vamos ter a segunda teoria. A teoria segunda dele é que a razão é o perfeito desequilíbrio de todas as faculdades. Fora daí é loucura. Ou seja, totalmente o contrário da primeira. Só muda a palavra equilíbrio por desequilíbrio, certo? O parágrafo 5º ele vai dizer que não pouparia esforços de sua parte, esperando o mesmo da Câmara. E no parágrafo 6º ele vai dizer, restituir à Câmara e aos particulares os valores recebidos para alojamento, descontada a parte gasta já com alimentação e roupa. Mas que ele está mandando, está liberando todo mundo da Casa Verde e tudo mais, porque ele mudou a teoria. O assombro de Itaguaí foi grande. Não foi menor a alegria dos parentes e amigos dos reclusos, que agora estão vendo eles livres, né? Agora, no meio do regozijo produzido pelo ofício do Simão Bacamarte, ninguém advertia na frase final do parágrafo 4º. Uma frase cheia de experiências futuras. O que tem o final, né? Que agora ele vai prender quem se achar nessas condições todas, ou seja, quem é normal vai ser preso, né? Então ele muda a teoria. Cuidado, então ele tem uma primeira teoria e agora ele vai para a segunda teoria, né? Bom, o capítulo 12 é o final do parágrafo 4º. Apagaram-se as luminárias, reconstituíram-se as famílias, tudo parecia reposto nos antigos eixos. Então está tudo aqui, a ordem está reinando, a Câmara está exercendo outra vez o governo, não tem pressão externa nenhuma, né? E o barbeiro achou preferível a glória obscura da navalha e da tesoura às calamidades brilhantes do poder. Ou seja, ele vai ser processado e tudo mais, né? Mas a população da vila implorou a clemência de sua majestade e daí o perdão. O João Pina também foi absolvido, né? Enfim, porque pelo argumento de que ele conseguiu vencer um rebelde, que era o Porfírio, enfim, né? Os cronistas pensam que deste fato é que nasceu o nosso adágio. Ladrão que furta ladrão tem 100 anos de perdão. Bom, também acabaram as queixas contra o alienista, e até os que estavam guardados na Casa Verde, né, sentiram-se assim meio tomados de reconhecimento e tudo mais, acham que estão curados, né? Muitos entenderam que o alienista merecia uma especial manifestação e deram-lhe um baile, ao qual se seguiram outros bailes e jantares. Dizem as crônicas que Dona Evarista, a princípio, tivera a ideia de separar-se do Simão Bacamarte, mas a dor de perder a companhia de tão grande homem venceu qualquer sentimento de amor próprio, e o casal veio a ser ainda mais feliz do que antes. Bom, fica ainda mais íntima a amizade agora do alienista e do boticário, né? E aí o albardeiro, né, o Costa, o Coelho, o Martim Brito, aqueles outros presos, enfim, né, que eram loucos e tudo mais, puderam voltar a exercer, enfim, né, seus hábitos anteriores. E a Câmara acaba respondendo, né, para o Simão Bacamarte, né? Diz assim, em outra ocasião a gente debate esse final do parágrafo 4º aí, né? E acabou legislando, ok, legislou, né? Foi adotada sem debate uma postura autorizando o alienista a agasalhar na Casa Verde as pessoas que se achassem no gozo do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Ou seja, quem é normal agora é que vai ser preso. E aí a Câmara acaba estabelecendo uma cláusula de que a autorização era provisória, limitada a 1 ano e tudo mais, né? Aí o vereador Freitas propôs também a declaração de que em nenhum caso fossem os vereadores recolhidos ao asilo dos alienados. Cláusula que foi aceita.
votada e incluída na postura, apesar das reclamações do vereador Galvão. Reparem que esse Freitas aí é um corrupto, né? Ele vai chegar assim, ó, pode meter qualquer um que ele achar e tudo mais, ok, menos os vereadores. E aí o Galvão diz, não, só um pouquinho, nós somos iguais, né? Ele argumenta que não pode se excluir as pessoas e tudo mais, achava essa exceção ridícula. Então esse Galvão votou contra, apesar dos protestos de todos os outros vereadores, né? Então o que o Galvão é? Um vereador leal, basicamente a serviço do quê? Da segunda teoria do Bacamarte, ou seja, ele está em perfeito equilíbrio de todas as faculdades mentais, é um cara honesto, perfeito equilíbrio. Só que na segunda teoria do Bacamarte ele é louco. A vereança, concluiu ele, não nos dá nenhum poder especial, nem nos elimina do espírito humano. E aí o Simão Bacamarte aceitou essa questão da Câmara, enfim, né, com as restrições de não prender nenhum vereador, e ele também não queria recolher os vereadores e tudo mais, né, e por quê? Porque essa cláusula de corrupção por parte deles era a melhor prova que eles não tinham o perfeito equilíbrio das faculdades mentais, então não precisa prender mesmo, né. Agora, quanto ao vereador Galvão, o que pensa o Bacamarte? Pô, é um cara com cérebro bem organizado, perfeito equilíbrio de todas as faculdades, honesto. Obviamente que ele é louco, tem que ser preso, né? E aí compreende-se que pela teoria nova não bastava um fato, um dito para recolher alguém à Casa Verde. Era preciso um longo exame, um vasto inquérito do passado e do presente. O padre Lopes, por exemplo, só foi capturado 30 dias depois da postura. A mulher do Boticário, 40 dias. E aí a mulher... A mulher do Crispim Soares, né, presa, deixou o Crispim muito brabo, né? E aí o Crispim diz que, eu vou arrancar as orelhas do alienista, né? E aí um sujeito adversário do alienista, ouvindo na rua essa notícia, esqueceu os motivos da dissidência da briga com o alienista e correu à casa do Simão Bacamarte a participar do perigo que corria. Aí esse cara, esse adversário do alienista, diz, olha, tá vindo aí, né, o Crispim Soares, diz que vai arrancar as tuas orelhas, né? E aí o Simão Bacamarte agradece, mas acaba fazendo o quê? Recolheu ele para a Casa Verde porque ele era um homem honesto. Um caso desses é raro, disse ele à mulher pasmada. Então assim, né, quem ele prende? Uma pessoa honesta, né? E aí o Crispim Soares entrou, mas que ia arrancar a orelha, ele baixou a bola quando viu o alienista, né? E o alienista diz, né, que, Crispim, a tua mulher, né, não é um caso perdido. Ela tem uma lesão cerebral e tudo mais, vai ser examinada, né? E aí o alienista diz, olha, então vamos fazer o seguinte, tu trabalha de dia na botica, na farmácia, né? Mas às noites tu vem aqui na Casa Verde com a mulher. Pode passar com ela aqui. E o Crispim fica com medo de ficar ali na Casa Verde, né? E aceita assim, não, eu acabo recebendo as notícias por parte da tua mulher, dona Evarista, né? Ou seja, o Crispim só pensa nele, é um egoísta. E o alienista achou que esse ato de egoísmo mostrar que ele não era louco, né? Porque estava digamos assim, no perfeito equilíbrio das faculdades e tudo mais, né? Bom, ao cabo de 5 meses estavam alojadas umas 18 pessoas, mas Simão Bacamarte não afrouxava. Ia de rua em rua, de casa em casa, espreitando, interrogando, estudando. Essa mesma desproporção confirmava a teoria nova. Achara-se, enfim, a verdadeira patologia cerebral. Bom, ou seja, agora que ele confirmou a teoria, né? Ele levava as pessoas para a Casa Verde, apenas as que eram boas, as honestas, né? Quem é que ele prendeu? Prendeu um advogado em quem reconheceu um conjunto de qualidades morais e mentais que era perigoso deixá-lo na rua. Mandou prendê-lo, certo? Então quem tinha algum desvio, esse não, ele não prende, né? Por exemplo, o Crispim é egoísta. Então o que aconteceu? Ele tem um desvio. Ok, para o alienista é um cara normal. Agora as pessoas são honestas, como esse advogado aqui e tudo mais, opa, esse aí é louco, né? E aí ele começou a alojar tudo por classe, né? Fez-se a galeria dos modestos, isto é, os loucos em que predominava esta perfeição moral, outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de simples, outra de leais, outra de magnânimos, outra de sagazes, outra de sinceros e etc, né? E aí logo logo as famílias e os amigos, digamos assim, dos presos, né, começam a ficar indignados, aí eles vão até a Câmara, de novo indignados com essa teoria, né? Mas a Câmara ela não queria que o Galvão, né, o honesto, voltasse, porque ele está preso. E aí não queria um cara bom no meio dos corruptos, né? Então negou esse pedido popular também, né? E aí eles vão até o barbeiro Porfírio e tudo mais. Barbeiro, vamos lá, de novo, contamos contigo. E o Porfírio disse, não, para mim acabou, deu, né? O Porfírio vai dizer,
que a ambição levara da primeira vez a transgredir as leis, mas que ele se emendara, reconhecendo o erro próprio e a pouca consistência da opinião de seus mesmos sequazes. Ou seja, o barbeiro agora se mostra mais humilde, mais honesto, né? E aí, claro, cai nos ouvidos do Simão Bacamarte. O que é que me está dizendo? Perguntou o alienista quando um agente secreto lhe contou a conversação do barbeiro com os principais da vila. 2 dias depois, o barbeiro era recolhido à Casa Verde. Bom, chegou o fim do prazo, de 1 ano, né? A Câmara autorizou um prazo suplementar de 6 meses para ensaio dos meios terapêuticos. E para encerrar aqui o capítulo plus ultra, ou seja, o capítulo ainda mais, ainda além, né? Era a vez da terapêutica, ou seja, a vez do tratamento agora, né? O que se fazia? Agora é uma total ironia, né? Porque se a pessoa fosse muito honesta, o que é uma qualidade modesta, né? Mas conforme a segunda teoria do alienista, ele é uma pessoa louca, né? O que ele fazia com uma pessoa modesta, que é humilde e tal? Ele fazia vestir uma casaca, usar uma bengala, no tempo que a bengala simbolizava status, poder, né? Enfim, para tu ficar assim ganancioso, ou para ostentar, para perder toda a tua humildade, né? Ou seja, colocar algo ruim em quem é bom. Em outros casos, a moléstia era mais rebelde, recorria então aos anéis de brilhantes, às distinções honoríficas, etc. Então, enfim, dava um título para alguém e tudo mais para a pessoa ficar bem exibida, né? O que era antes modesto vir exibido. Aí teve até um poeta que começou a resistir, né? E o Simão Bacamarte mandou correr a matraca e tal, dizer que os versos dele e tudo mais, os teus versos já estão melhores do que o poeta português Garçano, o poeta grego Píndaro e tudo mais, né? Então, cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a perfeição parecia mais sólida. E o efeito era certo. Nem sempre era certo. No fim de 5 meses e meio estava vazia a Casa Verde, todos curados. Bom, o vereador Galvão, né, que é um cara honesto, ele acabou perdendo um tio. E o tio deixou um testamento meio ambíguo, assim, né? E ele teve uma boa interpretação, corrompeu os juízes, enganou os outros e tudo mais, os outros herdeiros, né? Ou seja, antes o vereador Galvão era um cara leal, honesto, e foi preso por isso. Agora, como é que foi o tratamento dele, né? Transformou-se em corrupto, e o Simão Bacamarte acha que curou ele, né? E aí com o padre Lopes o tratamento foi diferente, porque o alienista sabia que o padre não sabia nada de hebraico e nem de grego. E aí, claro, né, o que ele fez? Padre, vem cá, faça para mim uma análise crítica da versão da Bíblia hebraica e tudo mais, né? E o padre fez. Só que, claro, fez sem saber, porque foi uma mentira, ele não sabe, né, nada de hebraico nem de grego. E aí o padre também virou mentiroso, ganhou a liberdade, né? Então como é que é a salvação do Simão Bacamarte aqui? Ele vai induzindo as pessoas boas aos erros, né? Bom, a mulher do boticário, ela fica perguntando, né? Porque o marido não visita ela e tal, e contam a verdade para ela, né? Tratante, velhaco, ingrato, um patife que tem feito casas à custa de ungüentos falsificados e podres. Ah, tratante! Ou seja, ela acaba dizendo, né, que o marido, ele meio que falsifica ali, né, os remédios e tudo mais, né? E o Simão Bacamarte acaba dando liberdade para ela, mesmo sem saber se eram verdadeiras ou não as palavras, né? E o Bacamarte fica feliz aqui, pô, estabeleci o reinado da razão, não tem mais loucos em Itaguaí, né? Plus ultra. Não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. Turma, vamos para a terceira teoria. Vejamos, pensava ele, vejamos se chego enfim à última verdade. Bom, aí o alienista ele vai até a janela e pensa, né? Mas deveras estariam eles doidos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? Então o que ele acha, né? Ele acha que os cérebros bem organizados, que ele acabava de curar, eram desequilibrados como os outros. Então ele chega à seguinte conclusão, né? Não havia loucos em Itaguaí. Itaguaí não possui um só mentecapto. E ele vai pensando mais, né? Pois que Itaguaí não possuiria um único cérebro consertado? Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral. Aí ele quer ver, né, enfim, se ele está bem. Ele chamou uns amigos, né, e tudo mais. Vem cá, olhem para mim. Algum defeito? Aí os amigos, nenhum, disse em coro a assembleia. Olhem para mim, nenhum vício? Nada. Tudo perfeito? Tudo. Não, impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta
magnificência. E aí o que vai acontecer, né? O Padre Lopes é quem dá a cartada final. O Padre Lopes diz assim, sabe a razão pela qual o senhor não vê as suas elevadas qualidades? Que, aliás, todos nós admiramos? É porque o senhor ainda tem uma outra qualidade que realça as outras, a modéstia. Bom, aí o que acontece? Isso é decisivo, né? Porque o Simão Bacamarte, ele mesmo se recolhe à Casa Verde, ou seja, ele vai tratar dele mesmo. E ele vai dizer, a questão é científica, dizia ele. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúne em mim mesmo a teoria e a prática. E aí a dona Evarista, a mulher, tenta fazer com que ele tire isso aí da cabeça e tudo mais, mas não dá certo, né? Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu daria 17 meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Alguns chegam ao ponto de conjecturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí, mas esta opinião, fundada em um boato que correu desde que o alienista expirou, não tem outra prova senão o boato. E boato duvidoso, pois é atribuído ao Padre Lopes, que com tanto fogo realçara as qualidades do grande homem. Seja como for, efetuou-se o enterro do Simão Bacamarte com muita pompa e rara solenidade. Bom, termina aqui, né, o conto narrado em terceira pessoa alienista, e basicamente lembrando um pouco aquele ditado português, né, de que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Bom, eu quero passar aqui só um detalhe, tá? Como o alienista é inspirado no conto do Edgar Allan Poe, O Sistema do Dr. Alcatrão e do Professor Pena, eu cito para dar uma olhada nesse filme aqui que se chama O Refúgio do Medo, de 2014. Ele é baseado nesse conto, O Sistema do Dr. Alcatrão e do Professor Pena. Então é legal de ver, né, como é que funciona esse detalhe todo, como é que era vista a questão da loucura, né, principalmente no século XIX, aí, certo? Então é isso aí. Ah, não se esqueçam, esse é o primeiro conto, tem mais 11 aí que hão de vir, mas esse é o mais longo, certo? E também o conto mais clássico do Machado de Assis, um dos mais clássicos aí.